8 anos de cirurgia de redesignação sexual, 25 anos de terapia hormonal. Tô falando de quem? Tô falando de mim, da minha vida. Você está no canal Transitório, meu nome é Luísa. Antes de mais nada, para que você se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo, ative as notificações, porque eu quero ficar mais próximo de vocês para contar tudo o que vem acontecendo e que não é pouca coisa e que não só influencia a minha vida, não. Influencia muitas vidas de pessoas que também, como eu, desejam passar pela cirurgia de adequação sexual. É uma situação muito delicada, é um assunto ainda muito delicado que merece muita atenção e, de repente, tudo que está acontecendo, que veio acontecendo nesses últimos 20 e tantos anos da minha vida, pode trazer uma luz, pode trazer muito alento às pessoas como eu. Eu comecei meu tratamento em 1997 na Unicamp. Nesse tempo, eu posso dizer, não me tomem como pessoa preconceituosa, mas sim como as coisas aconteciam nessa época. E eu também só posso falar das pessoas que, como eu, têm o desejo de passar pela cirurgia de adequação sexual. Que são as pessoas que, como na época em que eu iniciei o tratamento, eram chamadas de neurodisforia de gênero, classificada no CID como F64.0. Nós precisávamos desse diagnóstico, que seria feito após 2 anos de investigação, para enfim poder termos a validação, a indicação cirúrgica para passar pela cirurgia de adequação sexual e enfim se destransexualizar. Opa, calma, já vi algumas vezes, algumas pessoas já começaram a dizer que eu estava criando esse termo. Não, não estou criando esse termo. Quem falou desse termo foi uma pessoa muitíssimo respeitada, a doutora Tereza Rodrigues Vieira, que escreveu o livro Mudança de Sexo, um livro que eu recomendo muito. E quando você lê esse livro, você entende que ninguém muda de sexo, que a ciência e a medicina descobriram que você pode alterar um corpo de uma pessoa para ter uma harmonia com a forma com que ela pensa, mas não tem como você mudar um pensamento para se adequar a um corpo. E a ciência também já descobriu já há muito tempo que o cérebro, o tamanho do cérebro das pessoas que são transexuais é um tamanho mediano entre o tamanho do cérebro masculino e o cérebro feminino. E algumas coisas são feitas durante o processo de tratamento hormonal, que às vezes eles administram os estrogênios, os supressores da testosterona e depois eles tiram para ver como que o cérebro, como que a hipófise, que é essa parte do cérebro que organiza a questão hormonal, como é que ela vai se comportar. Então, quando a pessoa é transexual de verdade, a hipófise e o cérebro tentam viver da melhor maneira possível, e quando não é, a pessoa já pula para o outro lado e já volta a ter aqueles impulsos masculinos, vamos dizer assim. E aí, nessa época em que eu iniciei o tratamento, eram 2 grupos, eram as pessoas que eram travestis, né, e as transexuais. E existia uma certa rivalidade, porque as travestis diziam que as transexuais eram loucas e as transexuais diziam que as travestis eram loucas e meio que não se batiam. Hoje eu vejo que as pessoas, eu vou falar tribos, talvez não seja tão legal falar isso, mas enfim, as denominações, elas convivem muito, misturam-se mais, né? Nessa época em que eu iniciei o tratamento, não se misturava. Inclusive, eu tenho uma certa dificuldade porque eu iniciei o meu tratamento e a minha família não me aceitava. Então, o que eu fiz? Eu tinha que trabalhar e vender meu corpo
não era uma coisa que eu consideraria. E então eu tenho uma profissão, vocês sabem que eu sou cabeleireira, eu inclusive iniciei o meu canal falando sobre a minha profissão. Inclusive foi engraçado que esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim perguntando sobre o Smart Bond, que é uma tecnologia de L'Oréal que nem existe mais. Para quem não sabe também, eu sou o Star L'Oréal Pro, ando meio que de saco cheio desse programa porque começou com uma proposta muito bacana. Em 2019 fiz parte da primeira leva em que a gente foi avaliado muito intensamente, era aquela coisa que parecia MasterChef, sabe? 4 horas lá, um timer rolando, e em 4 horas você tinha que entregar um cabelo colorido, com mechas, tratado, finalizado, e era aquela coisa de Deus, 4 horas você levantava as mãos e vinha uma pessoa super competente do Rio de Janeiro, que o tempo todo você fazendo o trabalho e ela ali anotando a sua postura e tudo mais. E hoje nós temos um monte de stars que são stars Nutella, que a gente brinca, que são os stars que fizeram todo o processo online. Eu fiz um processo híbrido porque eu tinha que fazer algumas atividades online e tinha que ir pelo menos uma vez por mês no centro técnico, então eu tô de saco cheio porque o negócio perdeu o foco, não tô nem mais aí com o programa Star, pensando em... E assim, tanta coisa acontecendo, inclusive no dia 23 de agosto, me deu um estalo assim e me deu um insight e eu falei, poxa, eu vou entrar na página da Comissão Internacional de Direitos Humanos. Quando eu entrei, pá, tava lá. A Comissão Internacional de Direitos Humanos encaminha à Corte o caso 13021, que trata da violação dos direitos de acesso a uma cirurgia de afirmação de gênero, que, se você não sabe do que eu estou falando, existe, eu vou deixar linkado aqui, existe uma audiência que aconteceu em 2021, se não me engano, e ontem foi um dia de muitas lembranças, porque eu estava indo lá para o CAIS me fazer esse ultrassom transperineal, e me lembrando que fazia 18 anos, faziam muitos anos, mas eu não me lembrava o quanto tempo. Aí eu fui calcular, falei, nossa, 18 anos, já é uma menina uma menina maior, né, de idade. E aí eu fiquei pensando que, me lembrando quantas coisas tinham acontecido, e lembrando até que no dia 13 de setembro de 2005 foi um dia que estava quente e depois deu uma chuva muito intensa à tarde. E hoje, dia 14, foi que aconteceu um dia parecido com o dia 13 de 2005. Hoje estava tudo ok, de repente o tempo virou, caiu uma chuva, o tempo esfriou e tudo mais, e eu comecei a me lembrar, avaliar minha vida, de tudo que aconteceu e vem acontecendo. Muitas coisas aconteceram no meu trabalho, que me consome muitas horas, e até mesmo aqui dentro da minha casa. Eu tive um relacionamento, esse relacionamento durou muito mal, 5 anos, talvez era uma coisa que nem deveria ter acontecido, e agora também, no mês passado, 10 anos depois, 10 anos de convivência, 5 anos tentando e 5 anos só como uma pessoa que dividia a casa comigo, ele foi embora. Algumas vezes eu tentei até me colocar na frente da câmera para poder conversar, para poder fazer alguns conteúdos, e aí ele chegava, eu ficava meio sem graça e não fazia os conteúdos. E algumas vezes eu cheguei a fazer alguns vídeos e não tive coragem de subir o vídeo, porque eu achei que não estava legal. Mas enfim, agora eu tenho essa liberdade de ter a casa só minha e dos meus bebês, e até que isso mude ou não, né? Ainda desejo um amor de verdade, desejo sim um homem que goste de mim pelo que eu sou,
como eu sou. Ainda não desisti disso, não. Não sei se eu quero viver junto, debaixo do mesmo teto, talvez não. Mas eu gostaria muito de encontrar um namorado, sim. Então, algumas coisas, muitas coisas estão por vir, porque hoje, inclusive, num grupo que trata, de WhatsApp, que trata, em que eu sou parte desse grupo, onde está o meu advogado, que foi uma pessoa muito importante, que é uma pessoa muito importante na minha vida, porque muitas vezes eu me via tão sem ânimo. E aí, quando eu tava meio assim, ele mandava uma mensagem de alguma coisa que tinha andado, e eu falava, nossa, eu acho que ainda vale a pena continuar. E isso foi o que me deu alento para ir continuando. Tenho certos receios, sim, porque eu sempre pautei a minha vida no meu trabalho, eu buscava assim estar em ambientes rodeada de amigos, porque muitas vezes eu fui bem protegida pelos meus amigos que tinham medo de eu sofrer agressão. Graças a Deus nunca sofri. Sempre tentei evitar ambientes perigosos e tudo mais. Então, eu vivi minha vida pautada focando numa profissão, numa vida. Prostituição não era uma coisa que seria considerada de jeito nenhum. Então eu vivi minha vida e agora está exposto. Essa questão está exposta não só para o Brasil, mas está exposta para o mundo. O site da Comissão Internacional de Direitos Humanos é internacional. Essa história está contada em várias línguas. Então, agora, o mundo sabe da minha história. E logo eu volto para ler essa história para vocês. É isso, pessoal. Um grande beijo, gratidão e até o próximo vídeo.